Nós vamos começar falando de orações que Deus ouve. Abra 2 Crônicas 7, um texto muito conhecido, 7:14. 2 Crônicas 7:14. Lá no Velho Testamento, depois de Reis, você vai encontrar Crônicas. Depois do livro do profeta Samuel, você vai encontrar o livro das Crônicas. Crônicas dos Reis, né? Crônicas 7:14. Olha o texto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e os seus erros e curarei a sua terra. Olha o verso 15, que texto poderoso. De hoje em diante, os meus olhos estão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Esse texto é poderoso demais. De hoje em diante, Deus está dizendo, de hoje em diante, eu vou ouvir todas as suas orações. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Fale com a sua igreja, fale com o seu povo. Nos ensine, nos instrua, Pai, em nome de Jesus. Eu olhei aqui, eu pensei que era a Isabela, cabeluda igual a minha filha, até o tamanho é igual. Olhei de longe e falei, meu Deus, estão deixando a Isabela fazer barulho aí. Olha de longe como que não parece. Só que ela é japonesinha aí, ó. Que coisa mais linda. Bom, irmãos, o que é oração? O que é oração? Primeiro, por que nós oramos a Deus? Oração, obviamente, é o ato em que o homem se comunica com Deus. O ato que eu me comunico com você se chamar de conversa. Com Deus é chamado de oração, porque isso é um rito. Você está ritualizando um culto ou uma conversa. A oração é também falar e conversar com Deus. Por que nós oramos? Em primeiro lugar, nós oramos porque precisamos falar com Deus. Em segundo lugar, nós oramos porque precisamos ouvir a Deus. Esses dois pontos iniciais nos ensinam que você não ora só quando você quer alguma coisa de Deus, apesar de Deus lhe dar o que você precisa, muitas vezes, não todas as vezes, quando você ora, mas nós oramos também para ouvir a Deus. Isso sugere que o tempo que você gasta na oração é o tempo que você vai gastar em silêncio, porque Deus vem e fala à sua mente. No momento que você... Inacreditável. Por favor, me ajudem. Vai lá, o Zé. O Zé é bom para pegar o bicho pelo ouvido. Gente, tem coisa que só acontece na preciosa graça. Não. Gente, é só com o pastor Hernani que acontece isso. O cachorro tem um estacionamento de 3 mil metros para ele correr. É só entrar aqui, rapaz. É brincadeira, rapaz. Diz que cachorro e criança que gosta de mim, rapaz. E ele quer entrar aqui. Não deixa, Johnny. Johnny, se esse cachorro entrar, eu te pego. Johnny, fecha a porta para ver que está frio. Então vamos continuar aqui, presta atenção. Às vezes nós nos equivocamos no projeto da oração. Tem muita gente que pensa que ele ora só quando ele quer alguma coisa de Deus. Oração não é só um meio que eu consigo alguma coisa de Deus, às vezes, mas também é como Deus consegue de mim alguma coisa. Oração é um meio que Deus realiza a vontade dele na minha vida. Se você não orar, a vontade de Deus não será realizada na sua vida. Então oração é porque eu preciso falar com Deus, e é porque Deus precisa falar comigo.
E em terceiro lugar, orar é algo natural na vida cristã. Preste atenção. Oração é um ritual cristão. Eu já disse 1001 vezes, mas tem que ser repetido de novo. Leonardo Ravenhill já dizia muito sobre isso. Ele dizia que o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. É natural na vida cristã que nós temos que orar. O judeu ora 3 vezes por dia, o muçulmano ora 5 vezes por dia, o budista 10 vezes por dia, o seixonoísta 12 vezes por dia, e o cristão não ora. Nossa oração é uma oração fast food. Ei, me dá uma batata, me dá não sei o que, pega o carro e vai embora. Nós somos cristãos clientes. Tem muita gente que trata a igreja, trata Deus como se ele fosse cliente. Me dá isso e ó, vaza. Nós temos que ter uma vida de comunhão, de identidade, identificação com Deus. O problema da maioria das religiões, todas elas têm na oração a sua principal prática. Me fala qual matéria de religiões que você viu que não mostra as pessoas lá. Quem nunca viu? A oração normalmente é o principal e a principal prática de todas as religiões. Ressalto, eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. Nós temos um Deus vivo e o tratamos como se estivesse morto. As religiões pensam que os seus deuses são vivos e oram com afinco. Oram tanto que essa foi uma das brigas de Elias com os 400 profetas de Baal. Ficaram o dia inteiro orando. Você precisa entender, irmão, que oração é uma necessidade cultual, não apenas sua, mas também de Deus. Deus realiza o projeto dele aqui na terra, o propósito dele aqui na terra, quando nós oramos. Se o crente não orar, a vontade de Deus não será feita. Olha o que Jesus diz: ore assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aí lá na frente Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que é na oração que a vontade de Deus que é realizada no céu começa a acontecer na terra. Por isso que nós vemos a igreja como está. Por isso que nós vemos muitos crentes como estão. Não estão caminhando de acordo com o critério, com a vontade de Deus, porque não oram. Porque sem oração, a vontade de Deus que é feita lá no céu, não vai acontecer aqui na terra. Então oração também é uma capacidade. Também é uma necessidade. Uma necessidade humana. Se você não orar, você começa a ficar angustiado. Eu sou o tipo de pessoa, Toninho, que quando eu vejo que eu estou começando a ficar amargurado, angustiado, a minha casa, que é muito grande, começa a ficar pequena para mim. Eu falo, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Eu falo, eu estou precisando orar mais. Eu estou precisando falar mais com Deus. Eu começo a ficar angustiado, deprimido. A minha alma não sobrevive, gente, sem comunicação com Deus. Eu não sei como tem crente que consegue sobreviver sem se comunicar com Deus. A minha alma não sobrevive sem o amado dela. Eu tenho que falar com Deus. Se eu não falar com Deus, o pior de mim sai para fora. Eu tenho que matar alguém. O pior de mim, gente, é eu explodindo. Eu e o mundo. Porque eu conheço, o meu temperamento é fora do comum. Então eu tenho que estar falando com Deus, eu tenho que estar de bem com Deus, para eu estar de bem com a minha família, para eu estar de bem com minha casa, para eu estar de bem com todos. Nós temos que orar, porque a oração é uma necessidade física, é uma necessidade emocional de cada crente. Quando nós oramos, irmãos, nós desejamos estar perto de Deus. Agora, quando você não ora, você está mostrando que você não tem vontade de se comunicar com o Criador.
que você não tem vontade de estar perto de Deus, nós não seremos bem-sucedidos em nossa fé, em nosso culto, em nosso cristianismo, se não colocarmos em nossa vida diária a prática, escute bem, diária a prática da oração. Em João 15:15, nos ensina que o próprio Jesus orou muito, em Mateus 26:36, o próprio Jesus orou muito antes de realizar os seus milagres. E Jesus declarou em João 15:15, sem mim nada podeis fazer. O que Jesus disse? Mais alto? Agora veja, Jesus disse que você não pode fazer nada, absolutamente nada sem Ele. Como que nós conseguimos viver sem orar? Por isso que nós tomamos decisões erradas. Por isso que nós compramos, vendemos, casamos, descasamos, porque não falamos com Deus. Se tudo que nós fizéssemos na vida, falássemos com Deus antes, muitas coisas seriam evitadas, muita dor, muitas viagens, muitas mudanças seriam evitadas e não iríamos sofrer tanto. A oração é a prova de que o ser humano pode aproximar-se de Deus. E a Bíblia diz em Isaías 65:24, que Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Vamos ler esse texto, é um texto muito bonito. Deixa aí marcado Crônicas, depois nós vamos voltar nele. Vai em Isaías 65, no verso 24. Olha aí, ó. Agora a coisa aqui chega a ser um paradoxo. O texto diz assim, ó: antes de vocês orarem, eu já atenderei. E ainda estarão orando, e eu já os terei ouvido. Veja que Deus sabe o que você quer, mas Ele exige que você, mesmo assim, ore. Veja que a sua oração não é por causa de Deus apenas, é mais por causa de você. Veja que Deus tem prazer em se comunicar, em falar conosco através do ofício da oração. Ele se alegra quando nós falamos, eu vou falar com Deus. O que é falar com Deus, gente? É igual você fala comigo. É você dobrar o seu joelho no seu quarto e abrir a boca e falar. Não tem segredo. Agora, que coisa impressionante, você consegue ficar o dia inteiro sem falar? Eu acho difícil. Ainda mais se tratando das mulheres. Agora, a pessoa consegue falar e não consegue falar com Deus. Falar com Deus é só abrir a boca e falar. E Ele ouve, a Bíblia diz que Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Aqui nessa noite, eu quero lhe dar 5 motivos por que devemos orar. 5 motivos por que você tem que ter uma vida de oração constante. Uma vida de oração diária. Primeiro motivo, para não pecar contra Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 23. Vai lá atrás de Crônicas. Lembra que eu te falei? Samuel, Reis, Crônicas. Primeiro livro do profeta Samuel. Esses dias eu ouvi uma música, o pastor Samuel teve pesadelo com essa música. A musiquinha falava assim, ó: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Diz que o pastor Samuel ficou sem dormir. Ele foi no aniversário da Isabela, ficou 3 horas tocando essa música da Aline Barra. Samuel, Deus chama lá do céu. Samuel estava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, meu pai, não. Primeiro Samuel... 1 Samuel 12, verso 23, diz assim, ó. Presta atenção, olha o profeta Samuel dizendo aqui, ó: quanto a minha pessoa, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Percebeu que é pecado deixar de orar? É pecado deixar de orar pelos irmãos.
No domingo aqui oramos por irmãos que estavam doentes. Oramos pela França, oramos pelo Danielzinho, oramos pela Emily, oramos por outros irmãos que precisavam de oração. A Bíblia diz que deixar de orar uns pelos outros é cometer um pecado, e um pecado contra Deus. Parabéns, João. É você que está com esse celular? Não, quem quer? Ih, rapaz, é do conselho, menino. É do... menino. Desculpa, Joãozinho. É que vocês olharam para baixo, eu pensei que você estava olhando no celular, meu filho. Mas o papai falando no celular. Agora veja bem. Escute o que eu estou dizendo. Deixar de orar. O conselho está rindo aqui, ô Luiz. Diz que vai para a reunião do conselho, isso aí, deixar de orar uns pelos outros, irmãos, é pecar contra Deus. Deixar de se preocupar com a necessidade alheia é pecado. Quando você dobra os seus joelhos em casa, quando você estiver em casa orando, querido, você deve se lembrar daqueles irmãos que põem os seus nomes na hora do pedido de oração. Senhor, às vezes você não lembra do nome. Senhor, eu oro. Samuel disse que ao cometer um pecado deixar de orar, é um pecado contra Deus. Oração, gente, não é coisa de religioso, não. Oração é coisa de gente crente, de gente que ama a Deus, de gente que cultua, gente que se importa com Deus, gente que quer ter um relacionamento com Deus. É inevitável, meu querido, é inevitável que se você não orar, a igreja vai começar, você vai pensar que a igreja tem problema. Aí daqui um pouco você desanima com a igreja, daqui um pouco já não é mais igreja, daqui um pouco todas as igrejas têm problema, daqui um pouco você começa a ir para a internet, põe um defeito em tudo que é igreja, e o defeito está em você. Porque é isso que acontece com as pessoas. Porque você vai se desanimando, o culto vai ficando chato, o louvor vai ficando chato. Por quê? Porque quando você tem uma vida de oração constante, você tem vontade de ouvir um louvor, de cantar a Deus, de ouvir a palavra. Quem concorda comigo? Jesus disse que um abismo chama outro abismo. Orar provoca mais oração. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto menos você ora, menos você vai querer orar. Quanto mais você vai na igreja, mais você vai querer ir na igreja. Quanto menos você vai na igreja, você se acostuma. É assim ou não é? A gente acostuma ou não? Acostuma. Agora, quando você está indo sempre, você vai gostando e aí se acostuma. Que um pouco você não percebe, está um mês e meio, 2 meses sem aparecer na igreja. Aqui em Campo Largo tem um negócio doido. Tem gente que fica 3 meses sem aparecer na igreja. Você já dá quase ele como que não está na igreja. Aí depois o cara passa e fala, irmão, você saiu da... Não, pastor, saí não, cara, 4 meses. Não, pastor, é minha igreja. E é impressionante. Aí tem uns que saem. Pastor, eu vim aqui para dizer que eu saí da igreja. Saiu da igreja. Um mês depois ele reclama para os outros, fala assim, não foram atrás, mas meu filho, você falou que saiu. Peraí, você falou que saiu da igreja, ele sai e fica bravo que a gente não vai atrás, mas você falou que saiu. Eu não entendo isso, fica jogando com a emoção da gente. Irmão, toda igreja é uma bênção, onde prega a palavra de Deus. Agora não fique fazendo joguinho, joguete. Eu vou ver aqui para ver se eles vêm atrás, vou ficar sem ir. Para ver se vem atrás. Falaram essa semana para mim. Olha, pastor Elisana mandou uma mensagem para uma que estava tempo assim, 1 mês sem vir. E a gente não fica no pé, a gente mandou uma mensagem. A pessoa, em vez de ficar feliz que a pastora Elisandra ligou e foi atrás, soltou os cachorros. Agora é que vem atrás, é? Ah, meu Deus, ainda bem que falou com ela. Foi com ela que a surubim, tem querubim, serafim e surubim. Porque se fosse comigo, irmão, meu Deus, gente. E sabe o que é isso, gente? É crente que não ora, crente que não se comunica com Deus.
Irmãos, nós não podemos esquecer nunca o poder espiritual que tem na simples prática da oração. Veja, você precisa vencer o pecado, e você só vence o pecado orando. Você precisa vencer seus piores medos, seus piores pesadelos, o pior que há em você, sua emoção deturpada, e você só consegue isso orando. Ninguém alcança vitória sem orar. E nós estamos no tempo da graça. Isso significa que não há mais aquele sacerdote que pega o seu problema e leva para Deus. Isso significa que você tem acesso a Deus. Isso significa que não tem mais alguém que ora no seu lugar. Tem alguém que ora com você, não no seu lugar. O véu do tempo se rasgou. Isso significa que você tem que falar com Deus. O sumo sacerdote hoje não sou eu. O sumo sacerdote hoje é Jesus. Você tem que falar com Deus. Se você não falar com Deus, nós não teremos comunhão. Inevitavelmente, o que há de pior em você vai começar a aparecer. Você vai cair. Segundo, por que devemos orar? Para vencer as tentações. Veja aí Marcos 14, no versículo 38. Mateus, Marcos. Agora já no Novo Testamento. Antes eu estava não abrindo muito, mas como tem muita gente nova na igreja, as pessoas têm que aprender a manusear a Bíblia, então a gente passou a abrir de novo, para elas aprenderem a manusear a Bíblia. Inclusive, eu louvo a Deus por alguns irmãos, a gente às vezes vê e não fala, mas às vezes é bom falar. Trabalhos excelentes. O Luiz, quantas pessoas você está trazendo no domingo, meu querido? 20 irmãos. Você vê que Deus já está enviando o pastor Zé para a África, e esse é um trabalho que o pastor Zé sempre fez. E Deus está levantando. E vê como que isso é importante, irmão. E na van dele, ele está trazendo pessoas que se batizaram agora, né, Luiz? Que se batizaram domingo. Vamos aplaudir o Senhor. 20 irmãos. Faça isso, irmão. Ô, irmão, se você não souber a alegria que me dá isso. Isso é tremendo. Segundo, por que nós oramos? Marcos 14, 38. Diz assim, ó. Veja, vigiai e orai, vírgula, para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne continua fraca. Olha, veja bem, viu que texto poderoso? O texto aqui não está dizendo que a carne é fraca no que tange ao pecado, e nem o espírito é forte no que tange ao pecado. O texto e o contexto aqui é sobre oração. O texto aqui está dizendo que a carne é fraca no que tange a oração, e o espírito ainda está pronto sempre para orar. O texto indica, para quem aí pensa que não consegue orar, que a hora que você abrir a boca, o seu espírito ele já tem uma chavinha automática pronto para orar. Significa que ninguém precisa aprender a orar, é só começar. O espírito está sempre pronto. Ó, o cachorro de novo, esse cachorro está endemoniado. É um sangue, meu Deus. Ó, ô Zé, você que tem essa cara de bravo, fica na porta ali, Zé. O cachorro tentou entrar aqui, ó. Agora é outro. Gente, que coisa, Jesus. Que coisa. Tá difícil, hein? Fica aí, Zé. Só não morde o cachorro, Zé. O último cachorro que mordeu o Zé morreu. Uma cobra mordeu o Zé e a cobra morreu, gente. Não estou brincando não, é sério. Não é, Zé? Eu não vou morder o Zé nunca. Olha o que Jesus fala, presta atenção. Vigiai e orai. Sabe o que a Bíblia diz, Anderson? Se você não tiver uma vida de oração, você vai cair. Quem não ora, cai nas tentações. E nós somos tentados constantemente. Quem aqui é tentado sempre? Às vezes você é tentado em vários tipos de coisas. Você é tentado a enfiar a mão na orelha de um. Você é tentado a xingar um. Você é tentado a destratar um, a humilhar um, a pôr para fora, que está entalado, está até aqui. Você é tentado. Você é tentado às vezes a pagar de mau testemunho.
Você é tentado às vezes a cair no pecado sexual, a cair no pecado moral. Nós somos tentados constantemente. Você é tentado a murmurar, você é tentado a negar a Deus, você é tentado a questionar a Deus. Irmãos, nós passamos por dezenas e dezenas e diversas tentações constantemente. Jesus, para ser tentado, ele orou 40 dias e jejuou 40 dias e noite. Nós somos tentados todos os dias e não oramos. Somos melhores do que ele. E eu estou falando do Verbo encarnado, Filho de Deus. Jesus, sabendo que ele seria tentado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Para isso ele orou e jejuou. Por causa disso ele orou e jejuou. Nós somos tentados constantemente e não oramos. Está explicado a raiz das nossas fraquezas? Qual é a raiz das nossas quedas em tentações? Qual é a raiz dos nossos pecados? Qual é o início das nossas fraquezas? A Bíblia diz, ela diz, abra Romanos, capítulo 8. E no verso 26. Romanos 8 e 26. Eu aqui agora vou revelar a vocês o porquê nós às vezes murmuramos tanto pela nossa carne, murmuramos tanto pelas nossas fraquezas, murmuramos tanto pelos nossos pecados, mas eu vou revelar qual é a raiz da sua fraqueza. Já ouviu aquele negócio de matar o mal pela raiz? Quem não confessa a tentação, confessa pecado. Quem não vence a tentação, que é a raiz do pecado, não vai vencer o pecado. Olha o que diz o apóstolo São Paulo em Romanos 8 e 26. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Somos fracos ou não? Quem nos ajuda em nossas fraquezas? E qual é a raiz da nossa fraqueza? Porque não sabemos orar como deveria. Daí, você percebeu que as nossas fraquezas, seja elas quais forem, se consistem no fato da nossa péssima comunicação com Deus? Aí não adianta, irmão, passar a vida reclamando de você mesmo, reclamando da sua natureza, reclamando dos seus pecados, reclamando daquela oscilação espiritual. Uma hora o irmão está se supimpa, você fala, agora vai, agora é lá, que um pouco, sabe por quê? Porque a espiritualidade de muitas pessoas é fundamentada na emoção dela. Então, quando ela está bem emocional, ela está na igreja, o louvor dela, ela está bem com Deus. Porque a espiritualidade dela é fundamentada na emoção. Quando ela está ruim emocionalmente, ela está ruim com Deus. Mas quando a sua emoção não dirige a sua vida, e sim o seu espírito, a sua comunhão com Deus dirige a sua vida, não significa que você não passará momentos ruins emocionais. Significa que quando você passar momentos ruins na sua emoção, a sua oração te deixou forte, e aí você vence. A Bíblia diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. O crente que ora não cai. O crente que não ora, cai. Há um tempo atrás, eu vi uma ex-pastora. Posso falar o nome dela, porque ela já deu essa declaração para o Brasil todo, por nome Lana Holder. Pregava nos congressos, com milhares de pessoas, falava forte, falava grosso. Ela agora vem e diz que nunca deixou de ser lésbica, que ela nunca conseguiu vencer a fraqueza dela, que já expulsaram o demônio. Eu vi aquela ainda é aquela Tami, que tem até barba agora, que tirou o busto, que agora ela se sente homem, mas ainda é mulher. Mas eu vou te dizer uma coisa, gente, ficou um homem muito feio. Ela disse que a mãe dela levava ela na igreja
e fazia até expulsação de demônios, vocês ouviram isso? Mas ela nunca conseguiu vencer a fraqueza dela. A Lana Holder disse que tentou de tudo, mas nunca conseguiu vencer a fraqueza dela. Veja, é essa vida de derrota moral, espiritual, emocional que muitos crentes estão vivendo. Tem gente que não é para o lado do homossexualismo, lesbianismo, mas é para o lado, não pode ver um rabo de saia, ou é para o lado da mentira, não pode ver um dinheiro que já pega. Entendeu? Todo mundo tem as suas fraquezas. É essa vida de derrota e de fracasso que boa parte dos cristãos estão vivendo. Por quê? Por causa da sua comunicação ridícula com Deus. E o apóstolo São Paulo deixa claro que qualquer nível de fraqueza que temos, se consiste, a raiz delas, ou dela, está no fato de não orarmos. Se você não orar, você nunca será um cristão constante. O apóstolo São Paulo fala que tem cristão espiritual e cristão carnal. Os carnais, ele chama de meninos na fé. São aqueles que nunca crescem. Sabe, se um pastor quer que a sua igreja cresça e desenvolva com Deus, ele tem que ensinar a sua igreja a orar. Porque a oração faz o crente maduro. Toninho, você tem quanto tempo de convertido? Fui eu que te ganhei e eu que te batizei. Você tem a idade da igreja de conversão. O nosso presidente do conselho. Ele se converteu na inauguração da igreja. Eu posso fazer aqui, circular aqui, muitos irmãos, que impressionante como eles cresceram. Outros que continuam sendo cristãos há anos e são maduros. E eu te garanto, agora, não sei hoje, e eu estou citando ele agora, eu sempre cito você, mas estou citando ele como um bom exemplo. Mas o Toninho, desde que ele se converteu, ele nunca me disse isso. Sempre foi a esposa dele que me disse. Ele sempre, em 4 anos, levanta de madrugada para orar. Não é isso, Josi? E teve uma época que ele não estava conseguindo fazer isso, ele me procurou em lágrimas. Disse, pastor, o que está acontecendo comigo? Me ajuda, eu não estou conseguindo levantar para orar. Você vê que tem 4 anos e o primeiro amor não se esvai. Por quê, irmão? Paulo disse que o Espírito nos ajuda nesse tipo de fraqueza, na raiz, porque nós não oramos. Quando você tiver um hábito constante de oração, você vai ver que quando você não estiver conseguindo orar, vai vir uma angústia tão grande em você, uma tristeza tão grande, que você vai chorar, você vai sentir saudade do bom momento, daqueles bons momentos, eu falo e me arrepio, dos bons momentos de oração que temos. Quem tem costume de orar, quando fica um pouco de tempo sem orar, parece que ele está doente. Você pode recapitular isso na sua vida, parece que ele está doente, parece que ele está morrendo, e de fato está. Se sente mal, se sente ridículo. Nós temos que orar. Quem pode dizer bem alto, eu preciso orar? Nós precisamos falar com Deus, irmãos. Adorar a Deus, através da oração nós vencemos as tentações. Não há pecado, olha o que eu vou dizer, não há pecado que resista uma vida de oração. Se você não consegue vencer algum pecado, eu tenho um conselho para te dar. Ore até quando você não estiver com vontade de orar. Ore até sem vontade, porque aí você vai começar a ter prazer. Vai virar hábito, e aí você não vai conseguir fazer nada mais sem antes orar. Terceiro, por que nós oramos? Olha que texto poderoso. Para vencer as dores da vida, para vencer as aflições, as angústias. Abra aí Tiago 5, apóstolo. Lá no final, depois das cartas de Paulo, vem Hebreus. Depois de Hebreus, vem Tiago. Então Paulo tem 14 epístolas. Depois que terminar todas elas, eu acho que a última é Tito. Acho que é isso, né?
É isso mesmo, é Tito, né? Não. É que é pequenininho, é Filemon. Olha aí, pastor Hernani. Aí vem Hebreus e vem Tiago. Tiago 5, versículo 13. Olha que coisa tremenda. Ó, por que você deve orar? Presta atenção todos vocês aqui no que eu estou dizendo. Está alguém entre vós sofrendo? Oh, aleluia. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Tem alguém aqui nessa noite passando? É 5,13 de Tiago. Não, desculpa, é. Não, é 5,13 mesmo. Eu falei certo, né? Então é isso mesmo. Então vamos lá. Eu vou fazer a pergunta de Tiago. Alguém aqui nessa noite passando por momentos tempestuosos na sua vida, sofrendo, passando por luto? Eu disse isso na terça passada, Toninho, e volto a repetir. Não é contando para alguém o seu problema que vai resolver sua dor. Não fale para alguém que não pode resolver seu problema. A Bíblia diz, se você está sofrendo, não sai por aí contando que você está sofrendo. Não adianta pôr no Facebook os seus problemas. Não adianta. Mas às vezes até eu gosto quando os irmãos escrevem, que eu vejo que os irmãos estão passando. A Bíblia diz que quando você está sofrendo, quando o cristão está sofrendo, o que ele faz? Murmura. O que ele faz? Sai por aí tentando desesperadamente, de todas as maneiras, procurando recursos. Não, se alguém está sofrendo, faça uma oração. Ore. Ore. A oração deve acontecer no exato momento da sua dor. No exato momento da dor, é uma hora que a oração, oh, irmão, Deus tem um negócio com gente que sofre e ora. Oh, irmão, Deus tem um negócio com o momento da nossa dor. Quando você vai na Bíblia, foi nos momentos de dores das pessoas, quando elas derramaram a sua alma. A Bíblia diz que Deus se cansa das palavras. Malaquias diz, vocês cansai o Senhor com as vossas palavras. Mas a Bíblia diz que Deus não resiste o nosso quebrantamento. Olha, Deus é tremendo, Deus não resiste quando você mistura a oração com clamor. Isso é chamado de oração suplicante. É quando aquela mulher disse para o sacerdote ali, não estou bêbada, estou derramando a minha alma perante Deus. Oração suplicante é você chorar para Deus. É misturar as palavras com as suas lágrimas. Irmão, essa é a oração mais poderosa da Bíblia, é suplicar. Está alguém sofrendo? Ore! Ore! Se você não aguenta mais a dor, chore para Deus, leve para Deus a sua dor, aprenda a falar com Deus, irmão. Aqui na igreja, nós temos muitos irmãos que sofrem de depressão. E não é demônio, é doença. E eu aconselho vocês a orar mesmo sem força, a orar mesmo sem vontade. Aproveita, na hora da dor, que é quando Deus não resiste. Ô irmão, olha para mim, Deus não resiste. Ore chorando. Sai de perto das pessoas quando você tiver vontade de chorar. Aproveita quando sai um para o trabalho, outro para o outro, ou você lá no trabalho vai, ou entra dentro do carro. Quantas vezes eu chorei dentro de carro. Meu filho, 40 dias internado, morreu 3 vezes. Esse menino, essa criancinha desnutrida ali. Vocês viram que eu pus? Eu sou um pai coruja. Esse dia a gente ficou bravo que eu punha foto de filho meu na internet. Irmão, o Facebook é meu, eu faço dele o que ele quiser. Facebook meu é para mostrar minha família, minha igreja, mostrar, pronto, vá se catar, não quiser vaza. Ah, se catar, não vai. Ah, só que me faltava mesmo, rapaz. Você acredita nisso? Foi para um menino com 13 anos, falei, mas não parece que tem 13 anos, todo mundo falou que era eu.
É você, pastor, esse menino lindo? Ah, obrigado. Mas esse menino aqui, gente, com 4 anos de idade, eu pegava ele com uma mão assim, ó, na UTI. Ele morreu e Deus ressuscitou ele. Muitos conhecem a história, muitos não. Chamou a médica me chamou e chamou minha sogra. Não teve coragem de falar para a mãe. Ó, seu filho morreu. Você já imaginou? O que um crente faz numa hora dessa, se ele não sabe falar com Deus? Por 5 minutos apenas eu senti o desgosto de perder alguém que você ama tanto. Que deve ser um sentimento absurdo. Deve ser os piores sentimentos do mundo. Mas, irmãos, eu me apeguei com aquilo, meu Deus, aquilo me deu uma força na hora que eu vi aquilo tão grande para orar. Eu não orei para Deus ressuscitar o meu filho, por incrível que pareça. Eu orei para dizer o quanto eu amava a Deus. Sabe o que saiu da minha boca? A única coisa que eu falei para Deus: Senhor, a hora que veio aquela notícia, eu falei: Senhor, eu sempre te adorei e sempre vou te adorar. Nada mais saiu da minha boca. E ainda disse mais, falei: Satanás, nem tentado eu fui por questionar a Deus. Você nunca vai me impedir de adorar a Deus. 5 minutos depois, o meu filho volta à vida. Irmão, eu me lembro que eu e o pastor Samuel morávamos numa chácara em Brasília, que naquela chácara 2 presbíteros, plantadores de maconha. Pastor Paris da Margarete separou, esparramou os filhos para uns cantos. Eu e o pastor Samuel fomos ficar na chácara de um casal de diáconos da igreja dele, que ele não sabia que, assim, distribuía umas droguinhas. E a gente foi descobrir estando lá. Eu, um pouco mais velho, só um pouquinho não, 1 ano, né? 2 anos, não parece, né? 2 anos mais velho que aquela coisinha desnutrida ali. Pastor Samuel muito criança e eu protegia ele. Hoje ele fala bem, mas antes não saía nada da boca dele, gente. Olha, você tinha que interpretar o que ele falava. Então você falava para ele falar cantando, porque aí... Mas dava dó. Dó, era de dar dó. E aí ele, com essa cara dele de Bolt, as pessoas têm dó de fazer mal para ele. Assobrava para mim. Não, você tem cara de mal, vamos debuiar o cacete no você. Eu fui ficando cascudo com a vida. Aí, o camarada queria que a gente trabalhava feito um condenado, arregando aquelas porcarias daquelas drogas. A polícia baixava lá e o pau comia, menino. A gente tinha que quebrar. Na época em Brasília era ali na Águas Claras, né? Tinha um monte de sítio que foi desapropriado para fazer uma cidade nova que chama Águas Claras hoje. E aí tinha esses prédios, a gente tinha que quebrar aquilo. Para quebrar essas colunas, eu tinha o quê? 9 anos de idade, por isso que eu sou um tourinho assim. Ele é porque comeu muito, eu é porque quebrava a coluna. Eu tinha que pegar, gente, com 9, 10 anos de idade, uma marreta de 5 quilos, para quebrar o concreto, para tirar o ferro e vender, para fazer dinheiro. Serviço escravo. E se não fizesse, o que acontecia com você? Comigo, né? Apanhava e apanhava muito. No soco, no chute, no pedaço de pau. Aí um dia eu revoltei, rebelei. Falei: não faço mais nada aqui. Então não vai comer. Aí o Samuel, sabe o que ele fazia? Ele pegava, comia. Ele pegava o primeiro prato e levava para mim escondido comer. E depois falava: eu posso comer mais? Aí ele comia. Isso foi muitas vezes. Muitas vezes. Irmãos, eu lembro que daí eu comecei a ter a prática da oração suplicante. Eu ia lá para o meio do morro, pegava o violão e ficava cantando. E olhando para o plano piloto, pensando que era Goiás. E imaginando: lá está minha mãe, lá está meu pai, orando: Senhor, manda meu pai de volta.
Até que uma outra família, vizinho daquela, com dó de eu ser espancado, que eu era boca dura. Eles batiam, eu falava, pode bater mais, vai ter que me matar. Mas eu não trabalho mais de escrava, que vai ter que me matar. E eles estavam quase matando. Aí essa família lá me tomou deles. Quando meu pai chegou, não me viu lá, levou o Samuel. E lá eu não estava. E depois de alguns anos que eu fui ver meu pai. E eles não contaram aonde eu estava. Eu orava, gente, que eu chorava diante de Deus com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Há uma história muito linda que eu tenho para contar aqui de testemunho. A minha mãe então pegou, no setor Garavela em Goiânia, os 5 filhos num barraquinho com 3 cômodos. Não era Garavela não, Senador Canedo, Parque Alvorada. 5 filhos, Dona Margarida, por isso que ela está precisando tomar remédio hoje. Sozinha, sem ter o que comer. A minha mãe foi trabalhar numa churrascaria, sabe como que ela levava comida para casa? Ela pegava os restos de carne que as pessoas deixam no prato porque está fria, no rodízio. Ela pegava aquilo e levava para casa. Até que um homem, dono de uma empresa de material de construção, nem lembro o nome desse homem, ele deu para minha mãe o lugar para morar lá, embaixo lá, para cuidar ali da empresa de material de construção. Um dia o ladrão foi entrar lá, eu arrumei uma garrucha. Eu tinha 11 anos de idade, gente. Arrumei uma garrucha, aquela de pochumba assim, e eu deixei ela carregada. Eu falei, eu quero ver esse ladrão entrar aqui de novo. O bicho é ruim, gente. E pus a garrucha na porta. Olha que o ladrão foi entrar, eu pinchei bala na bunda desse ladrão, gente. Mas eu quebrei o vidro. A garrucha, aquela de socar assim, eu aprendi, comprei aquela garrucha, nem era. E rapaz, eu vi o cara lá, eu falei, rapaz, tá na mira. Minha mãe, você é louco? Eu falei, louco, pau! Rapaz, o cara saiu, foi correndo, menino. Falei, o homem falou para cuidar, eu vou cuidar. Quero ver quem vai entrar nesse negócio aqui agora. Tinha 11 anos de idade. Irmãos, eu fui pregar nessa cidade. Eu, Elisandro e o Gianluca. Há cerca de 2 anos atrás, no Parque Alvorada. E lá tinha um homem cego. Esse homem, antes que pôs a minha mãe para morar lá, ele dava leite para nós. Deixou a gente morar lá de graça. Lá tinha um homem cego. E eu vi aquele homem cego. Falei, vem aqui o senhor, que eu quero orar para o senhor. E eu orei para aquele homem cego. Quando aquele homem enxergou, ele começou a chorar. Eu falei, qual é o nome do senhor? Ele falou o nome dele. Do que o senhor faz? Falou, sou dono de uma empresa de material de construção. Eu falei, aonde? Eu falei, não é possível. Falou assim, quem é você? Eu falei, sou o Hernani. Ele lembrou, não, você é filho da dona Margarete? Eu falei, eu sou filho da dona Margarete. Esse homem que era cego começou a enxergar na hora. Aquele homem que um dia arrumou uma casa para nós ficarmos, que levava leite para nós, anos depois agora estava sendo curado da cegueira, de um câncer, completamente curado, Deus sendo grato. A Bíblia diz que quem dá pão para comer ao necessitado, o Senhor vai multiplicar os seus ganhos. Tudo que você planta, você colhe, irmão. Eu olhei para minha esposa em lágrimas. Falei, meu Deus, esse homem aqui era aquele homem que deu a casa para nós morarmos. Ele agora cego, está sendo curado. Esse homem chorou. Falei, o meu sonho era saber que fim levou os filhos da dona Margarete. Pois bem, eu vou falar para o senhor que fim levou. Todos são homens de Deus. Nenhum está morto, nenhum virou bandido, nenhum virou marginal. Você não sabe o poder que tem a oração suplicante. Orar com lágrima. Porque quando você ora com lágrima, você ora com sinceridade. Não tem fingimento na dor, gente. Não tem fingimento no sofrimento. Aproveite o momento da dor para clamar ao Senhor. Tiago diz, quem está sofrendo, faça uma oração. Ele diz mais ainda, se alguém está alegre, cante louvores.
Porque tem gente que está sofrendo, não consegue cantar. Então, se você não consegue cantar, você não vai vir na igreja? Não. Aqui é um lugar para quem está alegre cantar, para quem está sofrendo, chorar para Deus. Derramar a sua alma perante Deus. Então, por que nós oramos? Para vencer as aflições da vida. Para vencer as dores. Quando eu perdi tudo em Brasília, devendo 500 mil reais, estávamos construindo uma grande agência de missões. Vendi tudo que tinha em Curitiba e fomos para Brasília. Agora o governador Arruda resolve que ele tem que tomar tudo dos crentes, passar patrola em cima das coisas dos crentes. Derrubou um monte de igreja. Arruda, aquele que foi pego lá. Da noite por dia, tudo que nós tínhamos perdemos. Tudo que eu tinha. Trabalhávamos lá em Planaltina, a Ruth trabalhava lá. Perdemos tudo, devendo R$500 mil. Quando R$500 mil era muito dinheiro. Ainda é. Entrei dentro do carro. 1.800 quilômetros com a minha esposa e com meu filho. E vim dirigindo sem parar. 1.800 quilômetros. Chorando. E disse: Senhor, o Senhor me tirou do nada. Eu vim do nada. Eu vim da miséria. Passei fome. Fui espancado. Sofremos tudo que não podíamos. Como criança. Amadurecemos antes da hora. Agora eu volto sem nada. O banco levou o carro. Quando chegou em Curitiba, o banco buscou o carro. Era um Ford Fusion. Sem nada. Devendo R$500 mil. Eu vim orando de lá até aqui. Hoje não devemos um centavo para ninguém, gente. Não tem problema que não se resolva com a oração suplicante. Aprenda a levar os seus problemas para Deus. Aprenda a chorar diante de Deus. Aprenda a não se distanciar de Deus na hora da dor. A não deixar divino e culto na hora da dor. Aprenda a clamar. Aprenda que a maior vitória que existe, ela acontece quando você não faz nada em se tratando de atitude, mas quando você faz muito num quarto trancado de joelhos, reparando suas trincheiras, pedindo perdão para quem tem que pedir, consertando com quem tem que consertar, primeiramente com Deus, buscando aonde você errou. A Bíblia diz: procure saber aonde você caiu e comece de novo. Irmão, eu vim aqui para te dizer que Deus é um Deus de recomeço. Que é a visão daqueles 2 espias que chegaram lá na cidade de Canaã e disse: nós vimos gigantes, que nós perante eles parecíamos gafanhotos. É a visão de gafanhoto. Tem a visão de gente grande, tem a visão de Josué e Calebe. São grandes, mas podemos vencê-los,
porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não está sozinho, você não está sozinho. A sua oração, ela é ouvida. Deus está com você. As coisas mudam quando você entende que Deus ouve a oração suplicante. Deus ouve, Ele tem prazer em ouvir o nosso clamor. Aleluia. Em quarto, por que devemos orar? Para tremendas mudanças. 5:16 de Tiago. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Agora olha o texto. A súplica de um justo é poderosa e eficaz. Uau! Você percebeu? Mas a sua oração não é poderosa porque a oração é poderosa. A sua é poderosa porque quem ouve ela é poderoso. Você ora. Irmão, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui quer dar uma mudança de 360 graus na sua vida? Uma guinada, mudada totalmente. Sim, total. Igual esse menino ali, o Igor. Lá em Portugal, num clube, dormindo mal, comendo mal, desacreditado. E a gente orando. De repente, Deus abre as portas assim num contrato em euro, vai ter moradia, tem tudo. Um clube de futebol na Europa. Ou seja, quando todo mundo já pensava, eu falava para a Rosinha, para o Petro, assim, Deus dá uma mudança. Quem precisa de uma mudança assim? Ó? Levanta a mão. Tiago diz que você ora para tremendas mudanças. Eu quero induzir você a não desistir desses dias de oração que teremos aqui nas terças. Porque Deus vai mudar situações aqui. Mas nós não vamos orar por você. Nós vamos orar com você. Diga amém. Diga eu quero orar. Diga oração suplicante. Em quinto e último lugar, por que devemos orar? Mateus 9:38. Em último lugar, a Bíblia diz que nós devemos orar para o crescimento da obra de Deus. 9:38 de Mateus diz: por isso orai ao Senhor da seara, e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Então você tem que orar. Olha, irmão, esses 5 pontos de oração você não deve esquecer. Ore para que o Evangelho cresça. Ore, a Bíblia manda orar por Jerusalém. A Bíblia manda orar uns pelos outros. Orar para que o Senhor mande missionários. Ore pela sua igreja, para que Deus toque no coração das pessoas, para que elas sejam fiéis dizimistas. Numa igreja séria igual a nossa, com mais de 400 irmãos, se todo mundo fosse dizimista, você ia ver o que a gente ia fazer com o dinheiro dessa igreja. Se a gente faz com pouco, Leco, Toninho, Luiz, aí, os irmãos do conselho aí. Imagina se nós tivéssemos o dobro disso. Se nós construímos igreja na África, imagina se nós tivéssemos o dobro disso. Mas eu já percebi que tem que orar, não dá para ficar malhando em ferro frio. Então ore. Eu tenho orado, Senhor, quebranta esses irmãos. O Senhor sabe que nós levamos as finanças da igreja a sério. O Senhor sabe que a gente não brinca. Quebranta os irmãos. Revela, Senhor, a eles o coração deles, que ninguém vence o Senhor no dar, que em vez deles perderem, eles vão acrescentar. A gente tem orado. Que nós conseguiríamos fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. E como se deve orar? Eu vou te ensinar em uma frase. Como se deve orar? Ore a Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Vou dizer de novo. Ore ao Pai,
em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Como que é? Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Mais alto. Ore ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Fique em pé no seu lugar.